Excelentíssimo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Santarém, Dr. Carlos Martinho, Excelentíssimo Sr. Diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, Professor e caro amigo, Professor Martinho, pode chamar assim, demais instituições, demais autoridades, meus senhores, minhas senhoras. Por ocasião desta cerimónia comemorativa do 13º aniversário do Centro de Investigação, que hoje aqui nos reúne, propôs-me o Sr. Diretor mais uma vez que apresentasse algumas reflexões sobre o trabalho científico e a investigação em humanidades. Não sendo a primeira vez que aceito, sempre com gosto, mas também sempre com grandes hesitações, dado a magnitude deste tema, a tarefa me agrada bastante de enquadrar a atribuição de prémios de investigação. Procurei, no entanto, recuperar alguns tópicos gerais de investigações anteriores, orientando-os agora para uma diferente abordagem. Em 2018, a minha intervenção teve por título Por Natureza, Todos os Homens Desejam Saber, que era uma glosa a Aristóteles. Em 2022, teve por título A Importância da Investigação Científica. Em 2023, o título foi O Trabalho em Humanidades e os Seus Inimigos, fazendo glosa a um livro de Karl Popper que fala dos inimigos das sociedades abertas. E aqui o grande inimigo foi, na altura, a inteligência artificial e que, entretanto, o inimigo não deixou de crescer. Faço hoje, a partir da minha área de estudo, que é a filosofia, e socorrendo-me de autores que, ao longo dos tempos, me têm ajudado a pensar e a interpretar a realidade. O título que propus, Progresso ou Crise da Cultura, pode parecer estranho, pelo modo interrogativo do enunciado, mas, sobretudo, desajustado a um momento em que celebramos pujantes 13 anos de atividade deste Centro de Investigação. Momento esse, ou este, a que acrescem esses importantes estudos científicos que são os trabalhos hoje premiados, um na área da História, outro na área da Filosofia. Aproveito para cumprimentar, saudar os colegas premiados, mas também as instituições doadoras dos prémios. Progresso ou crise da cultura. Cultura, a palavra vem do verbo colere, que significa cultivar, sendo a sua primeira aplicação ao trabalho do arranjo e modelação da terra ou à agricultura dos solos. A partir do século XVI, cultura aplicar-se-á não só ao cultivo da terra, agricultura, mas ao cultivo do espírito, do bom gosto, enquanto educação reconduzido ao sentido grego da paideia. Só posteriormente, depois do século XIX, finais do século XVIII, se irá aplicando à cultura de uma sociedade, de um grupo social, de um povo, incluindo nestes grupos, grupo social, povo, a totalidade das leis, dos costumes, das crenças, das formas artísticas, da linguagem e dos esquemas mentais que caracterizam cada um na sua identidade e respectiva diversidade. Tomarei, é uma opção, o conceito de cultura no sentido que creio que é mais rico, do alemão Bildung, que em alemão significa formação ou educação. Cultura como formação, como educação, designando o processo que visa o desenvolvimento completo do indivíduo. Ele terá a sua origem no final do século XVIII, em pleno iluminismo político e idealismo filosófico, associado a valores novos desta época, tais são os da universalidade humana, designadamente
a uma concepção antropológica que considerava todos os homens, sem distinção, como partilhando as mesmas faculdades e capacidades. A palavra Bildung ou Kultur englobava, então, quer o processo da cultura ou da formação cultural, enquanto movimento progressivo, no sentido da expansão integral das capacidades de cada indivíduo, e correlativamente o grau ou o nível de formação alcançado por um indivíduo, mas também por um povo, pela humanidade. Portanto, os dois sentidos, a cultura como processo de formação e a cultura como o grau que cada grupo ou cada indivíduo, em determinado momento histórico, atingiria. Portanto, estes dois sentidos de processo de formação e de grau de formação. Em França, foi central o papel desempenhado pelos teóricos da Revolução, com a exaltação dos valores da igualdade, da liberdade, dos direitos do cidadão, contra o obscurantismo conservador e os privilégios hereditários. Menciono apenas o célebre e marcante ensaio de Condorcet, o esboço de um quadro histórico do progresso do espírito humano, publicado postumamente em 1795, que evocava um esperançado futuro da espécie humana que faria desaparecer a desigualdade entre as nações e traria o progresso da igualdade no mesmo povo e, em geral, o aperfeiçoamento real do homem. Já na Alemanha, a Aufklärung daria às luzes ou ao iluminismo também uma feição moral. Autores como Lessing, Mendelssohn e Kant, ao discutir a questão do progresso, entenderam que não se tratava apenas de passos em diante na tolerância política, na esfera cultural, no refinamento civilizacional, mas também na constituição moral. E colocaram estes três, entre outros intelectuais notáveis, colocaram a seguinte questão: é preciso saber, ao discutir o progresso, se os avanços históricos, que de facto eram visíveis na ordem constitucional, na ordem da civilização, das boas maneiras, digamos, de algum incremento da cultura ou da instrução, se esses avanços históricos justificariam apenas o aperfeiçoamento do género humano do ponto de vista externo, portanto, nas formas exteriores de vida, ou também o melhoramento do caráter dos indivíduos. Escolho Kant, porque por muitas razões também é o mais rico nas respostas que dá a esta questão. Kant, Immanuel Kant, que defende a ideia de progresso, ou a possibilidade do progresso nos planos externos, político, jurídico, civilizacional, portanto, na vida externa da comunidade, dá especial atenção à pedagogia, à educação, enquanto modelação interna e não externa, modelação interna de um indivíduo. Kant fala-nos da educação como uma cultura das faculdades. E vou introduzir algumas citações que são, certo, mais esclarecedoras do que qualquer comentário meu. São 2 ou 3 citações, excertos simples, de um livro que Kant dedicou à pedagogia. Foi publicado em 1803. As suas lições de pedagogia. Primeira citação: a educação como cultura das faculdades. O homem só pode tornar-se homem através da educação. Ele só é o que a educação faz dele. Que educação se trata? Certamente da educação das faculdades. Mas não é um conceito, digamos, neutro.
A educação tem como objetivo formar as faculdades, desenvolver as faculdades, mas tem o objetivo final, aliás, de toda a filosofia kantiana, que é educar para a liberdade ou educar para a autonomia. Citação: um dos maiores problemas da educação é conciliar a submissão a uma coação legítima com a capacidade de usar a própria liberdade. Porque a coação é necessária. Mas pergunta Kant, mas como é que a liberdade pode ser cultivada através do constrangimento? E segue-se o texto. Tenho de habituar o meu aluno a aceitar que a sua liberdade está sujeita a constrangimentos e, ao mesmo tempo, ensinar-lhe a fazer bom uso da sua liberdade. Caso contrário, ele seria um mero mecanicismo ou mecanismo. Um homem privado de educação não sabe como usar a sua liberdade. É preciso que ele sinta desde cedo a resistência inevitável da sociedade, para que aprenda como é difícil ser autossuficiente, suportar as dificuldades e adquirir os meios para se tornar independente. Uma última citação desta obra de pedagogia: devemos provar-lhe ao aluno ou à criança, devemos provar-lhe que o constrangimento que lhe impomos tem por objetivo ensiná-lo a fazer uso da sua própria liberdade, que o estamos a cultivar para que um dia possa ser livre, isto é, dispensar a ajuda dos outros. Fim de citação. As citações. Da possibilidade de uma cultura sempre em progresso, não decorre, segundo Kant ainda, que a sua realização esteja assegurada ou que seja historicamente contínua e linear. Pelo contrário, Kant adverte, no âmbito das disciplinas do saber, para um iminente retrocesso cultural e esclarece: se o avanço das ciências da natureza, das ciências exatas e das ciências da natureza, está assegurado por uma linha de continuidade entre as descobertas de um cientista e os seus seguidores ou discípulos, ele aqui refere-se ao cientista por excelência, descobriu a lei da gravitação universal, que é Newton, que Kant muito admira. Portanto, no caso das ciências da natureza, não há nenhuma questão de base para que não se aceite que o progresso, portanto, a continuidade de uma escola científica ou das descobertas científicas seja interrompida. Já quando morre um sábio em matérias que não podem ser ensinadas e requerem talentos especiais, como o caso da arte, no onde Kant fala desta questão, aí a cultura pode ou está ameaçada de retrocesso. Eu permito-me deixar uma homenagem aqui por causa do sábio, um sábio que morreu. Foi o professor Fernando Venâncio, historiador da língua portuguesa, linguista, mas sobretudo historiador da língua portuguesa. Tem um extraordinário livro sobre a história da língua portuguesa que recomendo. É um best-seller, mas não é demais recomendar a sua leitura. Cultura, voltando a Kant, seria uma ideia reguladora. Nunca é uma certeza, uma maneira de interpretar as coisas ou o andamento das coisas. Ou, do ponto de vista prático ou moral, é uma tarefa para a humanidade. Portanto, não é um dado adquirido ou assegurado. Ele implica, ainda segundo Kant, um sentimento de humanidade, a comunicação e a simpatia entre os seres humanos ou entre os sujeitos humanos. Humanidade, comunicação e sentimento de simpatia. E cito: o século das luzes
deveria inventar a arte da comunicação recíproca entre as classes mais cultas e as mais incultas, adaptar o desenvolvimento e o requinte das primeiras à simplicidade natural e à originalidade das segundas, e assim descobrir entre a cultura superior e a simples natureza um termo médio. Kant coloca ainda, que eu deixei a questão em aberto, o problema da educação moral e do progresso moral. E aqui a posição deste filósofo é surpreendente para alguns, não tanto para quem está habituado a trabalhar muito com ele, que é o meu caso aqui da colega professora Inês. Diz Kant, vou só ler a frase que é arrepiante. A questão da educação moral para o género humano é uma questão insolúvel, porque existe uma propensão para o mal radicada na natureza humana que pode ser disciplinada. A propensão pode ser reprimida, mas não pode ser extirpada. É uma afirmação da obra Antropologia do ponto de vista pragmático. Entramos aos poucos, final do século XVIII, rapidamente entrar pelo século XIX, em que se vai instituir a ideia de crise e a ideia de cadência-crise, que responde também a um dos tópicos do enunciado desta minha intervenção. Ela vai introduzir-se na Europa. A ideia de cadência, portanto, a ideia do progresso, vai ser grandemente contestada. Refiro só a alguns autores. Nietzsche, certamente, cujo método genealógico trouxe para o primeiro plano a noção de uma decadência dos valores morais da Europa. E Nietzsche questionava também qual seria a utilidade da história, peço desculpa, da história para a vida, da história científica para a vida. Isso foi uma pequena provocação aos meus colegas historiadores. A iluminista crença no progresso era contestada pela morfologia histórica de Oswald Spengler, que no seu livro O Ocaso do Ocidente, publicado entre 1918 e 1922, apresentava um quadro do nascimento e do ocaso, ou da decadência, de diferentes culturas, o que era ameaçador, porque, tal como outras grandes culturas e civilizações do passado, a grega, por exemplo, a hindu, a cultura ocidental viveria já uma fase de decadência depois de um período de maturação e de desenvolvimento. Seria uma concepção orgânica das culturas, portanto, sujeitas a um inevitável processo de decadência, como os indivíduos também nascem, desenvolvem-se, amadurecem e depois envelhecem. Em 1930, Freud publica O Mal-Estar na Civilização. Portanto, é toda uma época em que o tema da crise, do mal-estar, da decadência está na ordem do dia, defendendo que a segurança trazida pela vida em sociedade se obtinha pela repressão de pulsões básicas e em que medida a civilização, questionava em que medida a civilização conseguiria dominar as pulsões de agressão e autodestruição da vida em comum. Portanto, claramente uma reflexão sobre a Primeira Guerra e ao avançar ou aproximar de uma segunda. Portanto, todos estes autores, penso, não são curiosidades, ajudam um século atrás, ajudam a perceber o nosso tempo. Tem muitos traços desta inquietação. Eu creio que o quadro de algum século mostra aspectos, pelo menos a nível da história das ideias e deste debate entre progresso e decadência, uma época muito semelhante à atual. O domínio da civilização sobre a cultura, claramente a civilização, mas a cultura talvez sim, talvez não.
De um lado, os avanços científicos das ciências positivas, do outro, o recuo, nesta altura e talvez também hoje, o recuo das ciências do espírito. Na altura se chamava ciências do espírito e depois se veio a chamar ciências humanas, e simplificando, neste tempo, século XIX, uma tensão entre, de um lado, o positivismo, a euforia cientista. Nós hoje temos a euforia técnico-científica ou tecnológica, e do outro lado, o acentuado pressentimento de alguma coisa se perdeu, valores se perderam, entre outros sintomas, o deslaçamento das estruturas sociais, o individualismo e a perda dos laços entre os indivíduos. Eu pus aqui só à margem, mas não vou falar dele, seria o caso do apagão. O apagão acho que deu muito que pensar sobre a nossa dependência tecnológica ou energética. Vou passar ao último ponto. Rapidamente. E vou falar de um autor com o qual eu tenho aprendido muito, que é Georg Simmel. Escreveu um ensaio intitulado, 1911, um ensaio intitulado O Conceito e a Tragédia da Cultura, 1911. Como é que ele responde ao conceito de cultura? 1911, portanto, nas vésperas do deflagrar da Primeira Guerra, mas já havia grande efervescência política e social. Cultura tem que ser entendida como um conceito sintético. Isto é, um conceito que engloba tanto o lado subjetivo do indivíduo, como o lado objetivo dos produtos culturais. Portanto, tem que se entender como uma síntese subjecto-objetiva, e então a definição que ele dá, entre outras, de cultura é a seguinte: cultura é um caminho que vai da unidade fechada, portanto da subjetividade fechada, até à unidade desabrochada. Portanto, a cultura como desabrochar. Mas através de quê? Como é que nos podemos cultivar? Só nos podemos cultivar através da multiplicidade de produtos culturais ou de obras culturais. Portanto, o desenvolvimento do sujeito implica necessariamente a esfera dos objetos, ou a esfera objetiva, subjetivo e objetivo. Este conceito sintético de cultura, não apenas analítico, mas sintético, é analisado por Simmel à luz de muitos aspectos da civilização moderna, entre os quais, nesta altura, a atenção que ele dedica ao funcionamento das sociedades, ao novo funcionamento das sociedades, cujo médio, o médio de desenvolvimento ou de funcionamento das sociedades tem um nome que nós conhecemos chamado dinheiro. Portanto, ele vai analisar em muitos aspectos esta interação entre o desenvolvimento da cultura objetiva e subjetiva e o quadro geral das sociedades que estão dominadas ou determinadas pela economia monetária. Portanto, há uma analogia funcional entre a ordem do dinheiro e a ordem económica e o desenvolvimento do intelecto, das faculdades, que vai modelar, ou já nesta altura, modelou a essência que ele chama calculadora da época moderna. A nossa inteligência, as nossas faculdades, estão elas próprias modeladas ou moldadas por uma essência calculadora. Calculamos tudo. Aliás, nós não perguntamos o que é, perguntamos quanto custa. Portanto, há uma preponderância mediatizada pela economia monetária das funções intelectuais sobre as funções e os laços afetivos. Houve um aumento da cultura das coisas e uma correlativa retração da cultura das pessoas. Ou, dito de outro modo, o aumento da cultura objetiva e a retração da cultura subjetiva. Para analisarmos o estilo de vida de uma comunidade, é preciso ver como é que se estabelece a proporção
entre o objetivo e o subjetivo, relativamente a cuja proporção ele é muito pessimista. Tanto mais há a produção de objetos, de obras, de livros, etc., etc., agora falando aqui um pouco no nosso caso, tanto menos o indivíduo, ou subjetivamente, há a possibilidade de assimilar. Então, há um desfazamento entre o incremento do lado objetivo e a possibilidade que temos, cada um, subjetivamente, de assimilar aquilo que nos é oferecido ou que temos ao nosso dispor. Então, o homem moderno, somos nós ainda, está colocado numa situação de estranheza ao ver-se rodeado de incontornáveis formas acabadas, que são perfeitas em si mesmas, mas no seio das quais não sabe como se orientar. E a crise, eu estou no último ponto, este diagnóstico pessimista, ou de crise, se não quisermos chamar pessimista, vai atingir também a nossa cultura intelectual e académica. Não é apenas termos objetos sem fim, milhões de objetos, não sabemos, acabam por ser todos semelhantes, não sabemos como é que nos havemos de orientar. Da estranheza da cultura material, maquinizada e técnica, em sentido estrito, Simmel amplia ao vasto campo das experiências humanas, cotidianas, históricas, sociais, psicológicas, mas também à cultura imaterial, designadamente às ameaças ao trabalho científico. Também aqui, a multiplicação de produções artísticas, livros, artigos, revistas, recensões, etc., etc., portanto, como bem sabemos, corre o risco de não servir inteiramente para os fins da cultura, que seria o desabrochar dos indivíduos, dos sujeitos. São muitos deles objetos culturais, mas sem valor cultural. Não objetivamente, o problema não está no valor de cada um, está para que é que eles servem. Não têm valor cultural se não forem organicamente assimilados por sujeitos no seu processo formativo. Sobre o trabalho académico, estamos em 1911, não posso deixar de ler. O que é que ele também recebe? O que é que ele também acentua, já em 1911? A extrema tecnicidade exigida em algumas áreas científicas, a crescente tendência analítica, o impulso para a especialização, a valorização do apuramento metodológico sobre a qualidade dos conteúdos, a micrologia dos saberes, o pedantismo do estilo, a investigação dos ínfimos detalhes, do inessencial, num ritmo imparável que reproduz a economia produtiva, gerando, no âmbito académico, uma fecundidade que ele chama estéril, um saber supérfluo, se não for acompanhado da subjetivação. Uma pequena citação, e termino. Em muitos domínios científicos, cresce deste modo que podemos chamar o saber supérfluo, uma soma de conhecimentos metodologicamente impecáveis, inatacáveis sob o ângulo da noção abstrata de saber, mas todavia estranhos ao sentido final próprio de qualquer investigação, quer dizer, bem entendido, não um fim exterior, mas o fim ideal e cultural. Fim de citação. Desejo terminar, um pouco longa, provavelmente, cumprimentando os autores premiados desta edição, cujos trabalhos, tenho a certeza, serão ressubjetivados e não produtos culturais assim obsoletos. Muito obrigada, muito obrigada.
E chegou o momento da entrega dos prémios do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, ano 2025, instituído com o apoio da Fundação Engenheiro António de Almeida e da Empresa Municipal Águas de Santarém. Vamos começar com Frei Valentim Alexandre da Cunha, instituidor do legado da Caridade na Misericórdia de Pombal, segunda metade do século XVIII, pelo professor Dr. Ricardo Peça de Oliveira, Prémio Fundação Engenheiro António de Almeida, instituída com o apoio desta Fundação, e que será o prémio entregue pelo diretor do Centro de Investigação, professor Martim Vicente Rodrigues, por motivos de impedimento da presença dos representantes da Fundação. Chamo o investigador premiado, o professor Dr. Ricardo Peça de Oliveira, para receber o prémio. Não, eu só Está a nossa declaração. A história sobre esse caso dá muito jeito. É comunicação. Meus parabéns. Por outro lado, se quiser dar alguma palavrinha, faça favor. Tem a palavra ao professor Dr. Ricardo Peça de Oliveira. Excelentíssimo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Santarém, excelentíssimo Sr. Diretor do Centro de Investigação, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, cumprimento também a professora Adriana Veríssimo Serrão e um cumprimento muito especial à professora Fátima Reis, quem fui aluno, estimadas e estimados membros do Centro de Investigação, minhas senhoras e meus senhores. Sinto-me naturalmente feliz e honrado pela atribuição do Prémio Fundação Engenheiro António de Almeida, instituído pelo Centro de Investigação professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, com o apoio da dita Fundação, ao meu artigo, Frei Valentim Alexandre da Cunha, instituidor do legado da Caridade na Misericórdia de Pombal, segunda metade do século XVIII. É sem dúvida um importante reconhecimento do meu trabalho e um enorme estímulo para continuar a fazer a minha investigação, que tem privilegiado a história religiosa e, na última década, sobretudo, a história da assistência e a das misericórdias em particular, temática que também mereceu a atenção do eminente historiador e académico português, natural de Santarém, que dá nome a este centro de investigação, o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, cuja obra marcou de forma indelével a historiografia portuguesa. Curiosamente, e digo porque é efetivamente verdade, o primeiro livro de história de que me recordo ler, de fio a pavio, como se costuma dizer, foi uma obra de sua autoria, O Marquês de Pombal, O Homem, o Diplomata e o Estadista, publicado em 1982, no ano antes de eu nascer, com o apoio das câmaras municipais de Lisboa, Oeiras e Pombal, muito antes de imaginar que iria trabalhar, como trabalho há já alguns anos, num projeto sobre o Marquês de Pombal, projeto da obra completa pombalina, que iria estudar a Misericórdia de Pombal, da qual Carvalho Melo foi provedor durante vários anos, na década de 1770, e muito menos que me tornaria membro do Centro de Investigação e que teria o meu trabalho reconhecido pelo mesmo. O texto inédito agora distinguido, que é um estudo sobre o mais importante benfeitor da Misericórdia de Pombal da segunda metade de 700, teve por base uma comunicação que apresentei em dezembro do ano passado ao Congresso Os Arquivos das Misericórdias da Memória das Instituições e dos Indivíduos à História das Comunidades, que decorreu em Ponte Lima, promovido pela Santa Casa da Misericórdia Local e para o qual fui convidado a participar pela professora doutora Maria Marta Lobo de Araújo, uma grande especialista na História das Misericórdias, de quem fui aluno na Universidade do Minho, onde me licenciei no já longínquo ano de 2005, portanto, há exatamente 20 anos.
Conforme referi no meu texto, se nas últimas décadas a historiografia portuguesa tem dedicado uma atenção crescente e sistemática às misericórdias, sobretudo da época moderna, não tanto para o período contemporâneo, são ainda escassos os estudos sobre os seus benfeitores. Desta forma, o meu trabalho pretendeu ser um contributo para aprofundar o conhecimento sobre essa temática, bem como sobre as carreiras eclesiásticas, já que o indivíduo em análise era também um homem da Igreja. Com base em documentação variada, pertencente a diversos fundos documentais, conservada em diferentes arquivos públicos e privados, documentos esses recolhidos ao longo de mais de uma década, já que a Misericórdia de Pombal, que teve o seu cartório destruído em 1811 no contexto da Terceira Invasão Francesa, que não conserva documentação para o período moderno, neste artigo procurei estudar então o referido benfeitor e as suas últimas vontades, tentando perceber o que o levou a legar a maior parte dos seus bens à instituição, portanto, à Misericórdia da Vila onde nascera, viveu e morreu, bem como analisar as consequências da aceitação desse testamento para a Irmandade. Não irei, naturalmente, alongar-me nas palavras sobre o texto, que será publicado, creio, no próximo número da revista Mátria 21 e que, como tal, terão a oportunidade de ler. Termino, como não poderia deixar de ser, manifestando o meu sincero agradecimento ao Centro de Investigação do Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, que está hoje também de parabéns pelo seu 13º aniversário, tem feito um trabalho notável em prol da ciência e da cultura, ao júri dos prémios e, claro está, também à Fundação Engenheiro António de Almeida pela atribuição desta importante distinção. A todos, muito obrigado. O segundo prémio. Kant, Liberdade e Ecologia, a Humanidade Moral e a Responsabilidade para a Natureza, pela doutora Inês Salgueiro Venturinha, Prémio Águas de Santarém, instituído com o apoio da empresa municipal Águas de Santarém. E será o prémio entregue pela administradora executiva da empresa Águas de Santarém, doutora Manuela Diniz. Vamos começar por ouvir a administradora executiva da empresa Águas de Santarém, doutora Manuela Diniz. Obrigada. Boa tarde a todos. É com profundo orgulho e em representação da empresa Águas de Santarém que me dirijo a todos nesta sessão solene, celebrando o mérito científico, o pensamento crítico e o contributo essencial da investigação para o desenvolvimento da nossa sociedade. Como empresa municipal, a Águas de Santarém assume, para além da sua missão de gestão responsável dos recursos hídricos, um firme compromisso com a responsabilidade social, apoiando iniciativas que promovem a cultura, o conhecimento e o progresso humano. É neste quadro que nos associamos com muito gosto ao prémio que hoje temos a honra de entregar. É, portanto, neste sentido que desde já damos os nossos parabéns a ambos os premiados, destacando aqui a satisfação em entregar o prémio, neste caso, Águas de Santarém, ao trabalho Kant, Liberdade e Ecologia, a Humanidade Moral e a Responsabilidade para a Natureza, da autoria da doutora Inês Salgueiro Venturinha. Parabéns. Não precisa de chamar a investigadora, já tem o prémio. Mas está ainda. José. Um livro. Professor Joaquim Veríssimo Serrão. E é uma satisfação. E este momento. Obrigado. Tem agora a palavra a doutora Inês Salgueiro Venturinha. Muito obrigada ao Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. Gostava de agradecer ao seu diretor, o Sr. Professor Joaquim,
ao Sr. Vereador, à professora Fátima Caires, à professora Adriana de Ensino Serrão. Para mim é um gosto enorme receber este prémio. Gostava de agradecer também à empresa Águas de Santarém, não posso esquecer que foram esta empresa que patrocinou, e também à Fundação Engenheiro António Almeida. No caso particular deste trabalho, trata-se de uma reflexão sobre o nosso modo de vida atual, como é que nós chegámos ao ponto em que estamos, e como um pensador como Kant nos ajuda a compreender e a tentar adquirirmos um pouco de esperança para resolver a situação de catástrofe climática, ambiental em que nos encontramos. Além do largos corpus kantiano, também tive a inspiração de dois pensadores que eu muito estimo, um dos quais está aqui presente, a professora Adriana, que realmente é uma pensadora brilhante, e gostei muito da sua conferência. Agradeço imenso ao Centro e agradeço imenso a todo este contributo para a investigação, que é muito, muito, muito importante. Bem-aja. Muito obrigada. Senhor Vereador, Dr. Carlos Martinho, Senhor Diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Feliciano Serrão, Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues e membros dos Conselhos Científico e Consultivo do Centro, Senhora Secretária da Revista Mátria 21, Juíza Desembargadora Manuela Bento Fialho e membros do Conselho de Redação e do Conselho Editorial, familiares do Professor Dr. Joaquim Feliciano Serrão, Adriana, Vítor e Diogo, autoridades civis, militares e religiosas aqui presentes, membros do Centro de Investigação, premiados, doadores, permitam, doutora Natália Dias e doutor Rui Costa, minha irmã e cunhado, a minha irmã que bem conheceu o professor Joaquim Veríssimo Serrão, num contexto que alguns dos presentes bem suportarão, e ainda quem nos acompanha por via telemática, senhoras e senhores convidados. Com gosto assumi o convite do professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues para intervir nesta sessão comemorativa do 13º aniversário do Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Gosto por sempre ter na lembrança o professor Veríssimo Serrão e assim lhe prestar pública homenagem numa sessão aniversária do Centro criado por sua vontade. E gosto por nesta homenagem lhe mostrar, ele saberá, que tenho dado continuidade ao estudo da história da sua querida terra natal. O tema que vou abordar, o negócio do tabaco na época moderna, sendo do interesse da história global tão discutida na atualidade, é de particular pertinência para a história local. Em Santarém se fixaram nos séculos XVII e XVIII agentes do tabaco, atividade a que estiveram associados mercadores cristãos novos, cuja mobilidade e circulação entre as zonas fronteiriças e os portos marítimos não escapou à vigilância do Santo Ofício. Em boa verdade, quando me deparei pela primeira vez com alguns processos da Inquisição de estanqueiros a viver em Santarém, que vou referir adiante, foi na década de 90 do século passado, quando preparava o doutoramento. Recentemente, retomei alguns desses processos, designadamente num estudo já publicado sobre o trato tabaqueiro, temática que ampliei noutro trabalho, também publicado, sobre a problemática histórica da fumicultura no Brasil. Aqui agora regressei, expandindo a pesquisa à escala local. Começo por dizer que a planta do tabaco, que toma o nome da ilha de Tobago, nas Antilhas, Caraíbas, arquipélago da América Central, cultivada no Brasil pelos indígenas, difundiu-se pela Europa devido ao suposto valor terapêutico. Um bom testemunho
encontramos na ópera que está em visualização do século XVIII, escrita por um padre, um clérigo teatino, o padre Rafael de Lutô. Este volume data de 1721, os historiadores conhecem bem esta obra, e à margem encontram um extrato que me leva a considerar o seguinte, partindo desta ideia do Lutô que é assumida. Pensa-se que em 1560 o então embaixador de França em Portugal, Jean Nicot, ao saber que a planta curava enxaquecas, levou-a à rainha Catarina de Médicis, que padecia deste mal. Por isso, chamar-se também essa planta de erva da rainha, erva do embaixador ou nicociana, aliás, onde vem depois a palavra nicotina, vem deste Jean Nicot, e erva santa, devido às qualidades medicinais que eram atribuídas à planta do tabaco. E até erva de Santa Cruz, como se consegue ler no extrato do diapositivo abaixo. Porque o cardeal de Santa Cruz, núncio apostólico em Lisboa, enviou a erva a Roma. Um diapositivo muito preenchido, que os historiadores conseguem ler plenamente, se calhar outros não, mas é uma obra impressa, impressa em 1571 por um espanhol, Nicolas Monard, no livro que encontram em visualização, trata das propriedades terapêuticas das plantas. E em relação ao tabaco, diz que o tabaco era bom para curar dezenas e dezenas de problemas de saúde. Só para terem uma ideia, esta obra teve uma receptividade na época fabulosa. Foi traduzida em italiano, em inglês, em francês, em latim, e os extratos que ali vos trago falam da propriedade do tabaco para tirar as dores de cabeça, como já disse antes, as dores de barriga, problemas femininos relativos ao útero, era muito boa se administrado em clisteres, excelente para a dor de dentes, retirava o cansaço, diz-se até mesmo, através do conhecimento dos indígenas, que quem tomasse esta planta poderia ficar sem beber e sem comer durante várias horas, o que era bom para atravessar largas florestas, e até era ótima para curar feridas de animais, designadamente feridas cancerosas. A planta está ali em visualização, tem um odor forte, as folhas grandes, depois de secas, serviam para fumar, cheirar ou mascar. Até finais do século XVIII, predominaram duas formas de consumo. A mais generalizada, com produto de maior qualidade, era em pó, inalado, o rapé ou mascado. E uma outra minoritária em que o tabaco era enrolado e fumado, designadamente através de cachimbos. Trago-vos aqui um exemplo de um pormenor de um painel de azulejos do século XVIII da sede de Viseu, em que vemos alguns cachimbos, e aproveito para dizer a esse propósito que, para quem conhece a cidade de Lisboa, e em particular a Rua Damasceno Monteiro, está bem provado que nessa rua surgiu o primeiro centro de produção de cachimbos de barro vermelho nacionais, no chamado Monte de São Geis. Por algum motivo se chama a Calçada do Monte, não é? Bem, para quem conhece esta zona saberá seguramente do que estou a falar. A passagem da utilização da folha de tabaco de fins terapêuticos para a satisfação de um vício levou à importância económica deste comércio, que passou a ser uma das principais atividades agrícolas do Brasil e um dos principais produtos do comércio colonial do século XVII, quando a economia sacarina apresentava sinais de declínio. Dizia o contemporâneo, a que há pouco me referi, o padre Rafael de Lutô, que vou aqui recuperar outra vez, e este extrato penso que todos o conseguem ler, que pouco a pouco se fez um nariz tão proveitoso
que encheu o erário dos príncipes e, com um pequeno pó, teve matéria para formar um dos mais sólidos fundamentos das riquezas desta monarquia. Negócio lucrativo, cuja fabricação e venda a coroa transformou em monopólio fiscal a partir da década de 20 do século XVII, onde havia dinheiro, a coroa seguramente estava em cima. Com efeito, a renda do tabaco existiu, a partir de então, como estanco, isto é, monopólio real. A palavra estancar significa, neste caso, impedir a venda livre de um produto. Passando a coroa, a partir da década de 30 do século XVII, a arrendar regularmente esse monopólio, geralmente por períodos de 3 ou 6 anos, a um contratador ou grupo de contratadores que pagavam uma renda anual à coroa. Trago para visualização 2 obras, uma de 1676, que está da parte esquerda do diapositivo, que estabelece as condições com que se arrendou o tabaco aos contratadores das comarcas. Os pormenores são, de facto, bastante descritivos, existindo mesmo, a partir de 1681, o que está na parte direita do diapositivo, um género de um formulário que, por acaso, devia ter, em vez do frontispício da obra, devias ter-vos trazido, se calhar, no interior, numa outra página. É um género de formulário que tem partes em branco para serem depois preenchidas manualmente. Com o quê? Com o nome a quem se arrendava, com o valor pelo qual era arrendado. Portanto, o que interessava era rapidamente conseguir dar andamento a este negócio. A partir de 1674, estabeleceu-se em Portugal um modelo de administração do tabaco que perduraria até meados do século XIX, em que a coroa assumiu um papel de intervenção, regulação e supervisão do setor do tabaco através da criação da Junta da Administração do Tabaco e da fundação de uma fábrica com sede em Lisboa. A coroa procedia, pois, a contratos de arrendamento do monopólio do tabaco, antecipando as receitas para os cofres do Estado. O direito de venda era depois da exclusiva responsabilidade desses particulares, os chamados contratadores do estanco, e agora já percebemos o estanco porquê, com quem o contrato era celebrado, na expectativa, claro, estes contratadores, de obtenção de lucros avultados. E tínhamos, como vamos ver a seguir, contratadores que providenciavam também estancos nas várias localidades. A palavra estanco também aqui com outro sentido, ou seja, espaços de depósito e venda do produto através de subarrendamento, sendo os seus proprietários conhecidos como estanqueiros. E havia muitos estancos aqui em Santarém. Formada, como disse, em 1674 e com regimento desde 1702, trago-vos para visualização o único que consegui para conseguir descarregar através do site da Biblioteca Nacional Digital, que data de 27, mas digo, portanto, formada em 1674 com regimento desde 1702, a Junta da Administração do Tabaco começou a arrendar a privados a gestão dos rendimentos provenientes do tabaco em cada uma das comarcas do Reino e nas lojas de Lisboa. Por isso é que havia aquele formulário, não era? Para depois cada comarca ter o seu contratador e fazer o respectivo subarrendamento. Os contratos eram arrematados por uma quantia correspondente ao valor do tabaco retirado do estanco, o qual poderia ser depois vendido pelo montante que o contratador determinasse. Sobre o contrato do tabaco, o padre, que vos falei há pouco, o padre Rafael Doutor, diz que em 1674, portanto na altura em que foi criada a tal Junta da Administração do Tabaco, o tabaco fora arrendado por 66 mil cruzados. Em 1698,
já foi por 1.600.000 cruzados e em 1707 por 2.200.000 cruzados por ano. Portanto, sempre em aumento, como estamos a ver, crescente, face, obviamente, à procura. Afirmando o nosso padre Rafael Bertot, o clérigo teatino, conseguem ler o que está no topo do diapositivo do lado direito, que pó e fumo em prata e ouro se convertem. Tal como o açúcar, que também já estudei noutros trabalhos, o tabaco criou grupos de negócio, geralmente de origem conversa, tanto de grosso trato como de menores recursos, de evidente importância na economia dos impérios. Na base deste lado direito diapositivo está uma situação mais extensa, muito interessante, em que Bertot adverte para as propriedades até opostas do próprio tabaco, que chamou a atenção dos religiosos do tempo, designadamente religiosos mais moralistas, que diziam que quem fumasse durante muito tempo acabava por criar um pacto com o demónio. E o padre Rafael Bertot diz ali: eu cá pacto não tive nenhum, fumei durante 20 anos, já larguei o tabaco há um tempo e estou na mesma. Portanto, é basicamente o que ele diz em baixo. Santarém, na rota secular das principais deslocações do trato, pela sua privilegiada situação geográfica, entrou no negócio do tabaco, designadamente quando o negócio do estanco do tabaco foi relançado no mercado em 1700. Da vaga repressiva do Santo Ofício, precisamente de princípios do século XVIII, é possível encontrar moradores de Santarém envolvidos no negócio do tabaco, que, à semelhança do verificado noutras localidades do país, foram presos pela Inquisição. Isto quer dizer que a documentação que vos vou falar de seguida é quase toda extraída dos fundos da Inquisição, que, como sabem, são riquíssimos e que dão para extrapolar diversas ideias. E, no caso, a pesquisa foi inteiramente desenvolvida nesses fundos. Como quem sabe, quem investiga os fundos da Inquisição, um processo leva ao outro, basta ler as testemunhas. Bem, no total destes processos todos que vos vou falar, estamos a falar, não sei, centenas e centenas de fólios que foram lidos e que permitiram este entrelaçar que a seguir vos vou apresentar, espero que sem grande incómodo, porque se calhar irei ter que ser um bocadinho mais descritiva. Dizia então que é bem sabido que os cristãos novos tiveram um papel prevalecente nas redes mercantis transatlânticas então construídas em torno desta mercadoria, o tabaco. Depois de alguma instabilidade, o monopólio do tabaco foi arrendado em 1700 a um único contratador geral, Pedro Gomes, natural de Castela, a viver aqui em Portugal, obrigado a adquirir na alfândega o tabaco necessário ao abastecimento do reino e a proceder à sua transformação na fábrica real e a gerir a venda por grosso, que depois iria para a venda miúda através dos tais subarrendamentos. Contrato, por isso, como disse, que previa o subarrendamento do estanco a mercadores ou estanqueiros que asseguravam a distribuição local do tabaco. Veja-se então aquilo que eu consegui apurar no caso de Santarém, identificando agentes do tabaco que enfrentaram o Tribunal do Santo Ofício e que bem espelha a dinâmica deste negócio aqui na terra que nos encontramos. O que vamos visualizar de seguida são vários processos de Inquisição, só vos trago os frontispícios, os interiores, quem nos conhece, é a leitura dolorosa que ocupa muitos dos serões. Gabriel Pereira Mendes, que teve sucessivamente o contrato do tabaco da comarca de Santarém entre 1684 e 1695, foi preso a 25 de agosto de 1703, acusado de judaísmo. Era natural de Vila Flor, Espada de Braga, e vivia em Santarém. Filho de António Pereira e de Isabel Rodrigues, ambos também sentenciados pela Inquisição,
era casado com Maria de Luna da Conceição, que também foi sentenciada pela Inquisição. Eu vou-me deixar de dizer, normalmente a sentença era abjuração, cárcere e hábito penitencial perpétuos. A esposa, Maria da Conceição de Luna, a viver aqui em Santarém, mas natural do Fundão, foi presa no dia seguinte ao seu marido, acusada também de judaísmo. E o caso deste Gabriel Pereira Mendes, que além de contratador do tabaco, era também prestamista, portanto, emprestava dinheiro a juro, revela como intrigas amorosas e inimizades entre concorrentes nos negócios podem estar tantas vezes na origem de denúncias de práticas judaicas. Ele estava bem integrado na comunidade scalabitana, tendo até chegado a juiz da Irmandade do Santíssimo Sacramento da Igreja de Marvila. Tinha, é certo, um passado familiar de passagem pelos cárceres do Santo Ofício. Gabriel foi depois acusado pela esposa, segundo ele por despeito, já que andava alincevado. E foi também delatado por um rival e inimigo que lhe devia dinheiro, o contratador do tabaco António Ribeiro, e ainda pelo cunhado deste, o estanqueiro do tabaco João Dias. Durante a primeira metade do século XVIII, entre os negociantes que assumiram o contrato geral do tabaco em Portugal, encontra-se este António Ribeiro. Cristão Novo, vivia aqui em Santarém, foi contratador do tabaco entre 1719 e 1721. Tal como outros estrangeiros, nomeadamente castelhanos, que era o caso dele, responsáveis pelo trato de tabaco, ele era natural de Alcanices, mas, insisto, já vivia em Portugal, bem noutras regiões antes de ter chegado a Santarém, vivia cá pelo menos desde a década de 90 do século XVII, antes fora contratador do estanque do tabaco de Benavente e foi preso. O processo dele é o que está do lado esquerdo do diapositivo, o que está ao centro é o da esposa, o que está mais pequenino é o da filha. Portanto, já agora, quando era preso a família toda, não era? Se não era num dia, era no outro, mais ou menos. Ele fora contratador do estanque do tabaco de Benavente, dizia, quando foi preso em abril de 1703. Nessa altura, quando foi preso, já administrava os tabacos de Santarém e tinha ainda aqui uma loja de venda de tecidos ingleses. Isto não só bem referenciado no processo, como localizei por outras fontes, que de facto eu tinha aqui uma loja de tecidos ricos vindos de Inglaterra. Enquadrado na comunidade scalabitana de cristãos novos, o trajeto de vida deste castelhano leva a considerar o percurso habitual de mobilidade da gente de nação, organizado em forma do que hoje designamos de redes de comércio. Entenda-se, um conjunto de práticas que dominaram o comércio global da época moderna e um sistema de laços aberto a alianças que permitem acumular o capital, o crédito e o poder. Portanto, eu agora vou falar de enredos familiares, para perceberem as alianças que aqui se estabeleceram e que só ouvir é difícil, a ler, claro que se consegue ter uma outra percepção. Casado, como disse, com Brites Lionel de Castro, presa também em abril de 1703, acusada de judaísmo, e a filha também fora presa, Jacinta das Flores, que diz-se natural da Castanheira, porque ele também deve ter passado pela Castanheira. O estudo destes processos e dos processos dos denunciantes neste processo de António Ribeiro permite conhecer muitos estanqueiros do tabaco, cristãos novos, uns nascidos em Portugal, outros não, a atuar na região do Ribatejo, já não apenas em Santarém, mas na região do Ribatejo. Igualmente com um trajeto de mobilidade e passagem pelos cárceres da Inquisição. Tal é o caso, está aqui a visualização, de Manuel Dias Pereira, que eu descobri através da referência que veio no processo do António Ribeiro, e que depois pensei, ele tem que ter um processo, e de facto a pesquisa levou-me a ele tinha processo, natural da Galiza, morava então em Torres Novas, onde era estanqueiro do tabaco. Também passou, obviamente, pela Inquisição. Tal como passou Miguel Rodrigues,
natural de Sevilha, que morava então em Benavente, onde era estanqueiro do tabaco. Foi preso também em 1703, com as habituais continuações e penas. Portanto, estamos a ver Santarém, Torres Novas, Benavente, e passo agora para Salvaterra, onde atuava o estanqueiro do tabaco António de Leão, que era natural de Málaga e que foi também preso em 1703, casado com Ana Lopes Laguna, filha de Manuel Lopes Laguna. Os nomes não os digo ao acaso, é porque este Manuel Lopes Laguna foi administrador do tabaco da vila de Santarém. Portanto, isto é todo aqui um enredo familiar, de facto, muito forte. O irmão de Ana Lopes Laguna, Gabriel Lopes, nascido em Granada, estava ajustado para casar com a filha do António Ribeiro, a já referida Jacinta Flores, que também foi presa. Isto é assim um enredo complexo, mas que nos permite perceber os elos familiares que se vão construindo, que no fundo constroem também solidariedades, não é? Natural de Bragança, João da Costa, que antes comerciara chocolate e açafrão e até fabricar a seda, era estanqueiro na vila da Azambuja, como aqui se consegue perceber através do que está no topo do diapositivo. Na base do diapositivo, vemos que em Coruche atuava o estanqueiro de tabaco Manuel da Serra, enteado do estanqueiro António Ribeiro e cunhado do estanqueiro António de Leão, que também, obviamente, foi preso, e já agora do seu inventário dos bens, que é uma parte que eu gosto imenso de ler nos processos, que se consegue ver os níveis de riqueza, aparecem talheres de prata e várias peças de mobiliário bastante lustrosas. Francisco Mendes, antes estanqueiro do tabaco na vila da Castanheira, natural de Zamora, casado com uma irmã do estanqueiro António Ribeiro, também sabemos que fora preso. O próprio António Ribeiro passara, como eu disse, pelo estanque do tabaco de Benavente antes de chegar ao de Santarém. E tudo aponta para que Francisco Mendes e a esposa sejam os pais deste Rafael Mendes, estanqueiro na Chamusca, que antes de ser preso decidiu-se apresentar ao Santo Ofício, que, como sabem, assim teria penas atenuadas. Bem, claro fica destas informações os elos familiares estabelecidos entre as famílias que referi, assim partilhando práticas judaicas, reforçando interesses mercantis e cooperações comerciais e favorecendo ainda a mobilidade e a abertura à transação de outros produtos e espaços. Já aqui referi alguns, como o caso, por exemplo, de António Ribeiro, que acumulava o negócio do estanque do tabaco com a venda de roupas inglesas. Além deste contratador geral de grosso trato, acusado de judaísmo, identifiquei, deixo-me agora o ribatejo na sua amplitude para regressar a Santarém, identifiquei outros estanqueiros a viverem em Santarém, uns alvo da perseguição inquisitorial e outros decidindo pela sua apresentação, que revelam, sem dúvida, a dinâmica do negócio do tabaco nesta localidade e, por outro lado, a mobilidade que era característica dos conversos. Ainda na primeira metade do século XVIII, a viverem em Santarém, enfrentaram a Inquisição por culpas de judaísmo, o lado esquerdo do diapositivo, o estanqueiro Francisco da Fonseca da Costa, que era natural de Lisboa, mas que estava aqui a viver, que fora igualmente preso, razão para depois os filhos terem decidido pela apresentação no tribunal. Apresentou-se na Inquisição de Lisboa a 5 de julho de 1725, consta do lado direito do diapositivo, o estanqueiro Manuel Lopes Belo, a residir em Santarém, e em meados do século XVIII vemos que atuava ainda em Santarém um estanqueiro, Duarte Rodrigues da Costa, cujo processo eu não encontrei, mas encontrei das suas 5 filhas, todas solteiras, todas presas pela Inquisição e que acabaram ainda por denunciar um primo. Bem,
Se a perseguição aos contratadores e estanqueiros do tabaco acusados do judaísmo está bem comprovada, não só por mim, mas por outros historiadores, importa dizer que, paradoxalmente, os cristãos novos financiavam a própria Inquisição através do negócio do tabaco. Isto pode parecer estranho, não é? É que, de facto, a tença do tabaco era um dos principais meios de financiamento da Inquisição de Lisboa no século XVIII. Comércio em crescimento, devido, como disse, ao declínio do açúcar, tendo sido mesmo a principal renda da coroa portuguesa no Brasil, constituindo o tabaco, no século XVIII, nas palavras de Jorge Borges de Macedo, que aqui lembro, o maior negócio entre o Estado e os particulares. A verdade é que os agentes do tabaco ostentavam riqueza e saber contábil. Assim é possível comprovar, por aquela parte dos processos que eu vos digo que gosto muito, que é o inventário dos bens sequestrados, aos que caíram nas malhas da Inquisição. Lembro o caso de António Ribeiro, que peço a vossa atenção para as últimas 3 linhas deste fólio, que anotava um movimento dos estanqueiros de Santarém no seu livro de razão, como se lê em baixo, forrado de holandilha verde. Holandilha é o gentleman tretela, portanto o livro estava bem resistente para o que guardava no seu interior, em cujo inventário dos bens, são essas páginas, esses fólios nas linhas acima e outras adiante e atrás, dizia, nesses bens sequestrados se registavam desde avultadas quantias em dinheiro, a casas em Santarém, mas também na Castanheira, a numerosos bens móveis de evidente valor, com talheres e copos de prata, bufetes de pau-brasil, contadores de pau preto, tamboretes e cadeiras com pregaria, até a quantidades assinaláveis de tabaco, como se consegue perceber pelo lado esquerdo do diapositivo, várias quantidades de tabaco, tanto em rolo como em cimonte. Cimonte é o tabaco da primeira folha, usado geralmente para inalar. António Ribeiro tomara o contrato do tabaco da comarca de Santarém por um triênio ao já referido Pedro Gomes por 120 mil cruzados a 40 mil cruzados cada ano. Eu sei que Pedro Gomes figura com o contrato geral do tabaco suspenso entre 1 de outubro de 1700 e 30 de setembro de 1703. O que me leva a supor que no período de suspensão do contrato este estaria nas mãos de António Ribeiro, mas cuja prisão a 7 de abril de 1703 terá levado à retoma do tabaco pelo dito Pedro Gomes. Recorde-se que António Ribeiro saiu da prisão em setembro de 1703. É a parte direita do diapositivo. Condenado a cárcere e hábito penitencial perpétuo. O cárcere não foi perpétuo, porquanto lhe foi dada licença, como se lê no lado direito do diapositivo, em dezembro desse ano, para vir morar aqui outra vez a Santarém. E também sei que, apesar do confisco dos bens, a sua terminação fez com que conseguisse reconstruir os negócios, arrematando o contrato geral do tabaco do país todo para o triênio de 1719 a 1721. António Ribeiro e companhia surge como contratador do tabaco entre janeiro de 1719 e 31 de dezembro de 1721. Imagine-se, com um contrato no valor total de 1.800.000 réis. Regressado a Santarém antes da esposa, António Ribeiro mostra resiliência ao retomar a atividade de contratador geral do tabaco. Para concluir, digo que, estando esta problemática do tabaco a deter o olhar historiográfico nos dois lados do Atlântico, vale dizer que o sistema português de gestão do comércio do tabaco, organizado com arrendatários, foi acompanhado por muitos descaminhos e contrabando, ou seja, caminhos paralelos de circulação do tabaco,
que do Brasil à África não passava, agora quero que eu peço desculpa, não passava por aqui, pelo Jardim do Tabaco, em Lisboa. Verdade é que a realidade da perseguição inquisitorial tem permitido identificar grupos mercantis cristãos novos em torno do tabaco e níveis de riqueza através de uma observação à escala regional em que a mobilidade, traço dominante dos cristãos novos, é particularmente evidente neste estudo dedicado a Santarém. Obrigada.